Vamos lá, o primeiro texto de Marcos, capítulo 10, versículo 45, são as palavras de Jesus Cristo. Vou ler na versão NVI. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí vira lá, 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Esse vai ser o tema predominante que falaremos hoje. Vamos orar, baixa a cabeça, para que o Senhor Deus fale para além das minhas palavras e que o Espírito Santo possa trazer a edificação à sua igreja, porque somente Ele é capaz de penetrar no nosso coração e interagir intimamente, diretamente, falando a nós. Pai de amor, Pai de bondade, estamos novamente aqui, Senhor, para trazer a Tua palavra. E esta palavra, Senhor, que teve seu início no domingo passado, possa ser completada aqui deste culto nesta noite. Mas o Teu Espírito, Senhor, continuará a fazer a obra nos nossos corações, de acordo com a Tua vontade, com o chamado que Tu tens para cada um dos Teus filhos que estão aqui presentes. Nós Te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Domingo passado, para quem não pôde estar presente, nós refletimos sobre o desafio de servir na perspectiva de Cristo diante de uma prática religiosa que vivemos hoje. Uma prática religiosa egoísta, ou seja, que busca os seus próprios interesses. É Deus a serviço do homem. Eu sei, todos sabemos que somos IBC, que esta igreja tem um trabalho belíssimo, muito relevante, que é uma igreja voltada para as pessoas, que é uma igreja que busca a satisfação da sua atividade ministerial através do atendimento de muita gente. Isso é um fato. Institucionalmente, a igreja de Coqueiral já rompeu esta barreira da prática religiosa dos dias de hoje. Mas, irmãos, individualmente, nós somos afetados plenamente pela forma religiosa que acontece hoje. Isso acontece na mídia, você liga a televisão, você está escutando um programa de rádio, você interage com outros crentes de outras igrejas, e isso bombardeia a nossa mente, essa busca frenética pelo eu. Usar a religiosidade em benefício próprio. E a ideia disso é o seguinte: como vou servir, como eu vou estar voltado para pessoas, se na minha mente está impregnada destes conceitos em que eu vou buscar a Deus para receber a minha bênção, a minha vitória, são os meus problemas, são as minhas lutas, eu e o próximo nada. Entendendo que servir é servir ao próximo, servir aos outros. Há um grande contraste com essa palavra de Jesus que acabei de ler. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir. E hoje a religiosidade tem colocado Deus como um garçom. Imagine estarmos num restaurante e assim atendemos todas as nossas necessidades, a nossa fome, simplesmente com levantar do dedo, e assim a gente olha, faz assim e aparece
uma pessoa, pois não, e eu peço e ele faz conforme eu queira. E se por acaso eu não gostar muito do atendimento, eu estou com todo o direito de reclamar. A nossa religiosidade, irmãos, tem que ser assim. Deus virou o garçom. Inclusive, a igreja está dizendo que ele é obrigado a fazer. Eu estou no evento de culto, estou na minha casa, estou exercendo a minha religiosidade de alguma forma, é como se eu estivesse num restaurante. Levanto o dedo, é uma oração, é uma declaração, é uma petição. Existem os modismos aí das palavras que se usa e Deus imediatamente ele faz. Esse grande contraste. A gente precisa, nós que somos igreja de Coqueiral, que institucionalmente temos sido uma igreja voltada para o povo, a nossa mente, irmãos, precisa ser da mesma forma. Isso precisa acontecer na mesma esfera. Por isso, domingo, nós falamos que não podemos viver a prática do serviço ao próximo, do serviço mútuo uns aos outros, carregando dentro de nós essa prática do eu. As atitudes de Jesus contradizem com esse modelo existente e seguido por muitos que se dizem seus seguidores. Então a gente viu alguns aspectos do exemplo de Jesus. Jesus tinha uma missão e o foco de Jesus era o próximo. Foi o ponto que a gente falou domingo passado. Jesus tinha paixão pelas multidões e mostrou essa paixão em atitudes. Seu ministério foi voltado para os necessitados, em benefício dos outros. Falamos dos milagres. Jesus fazia milagres não é porque ele queria mostrar poder. Jesus fazia os milagres porque ele viu um homem cego e se movia, como Zé pregou aqui uma vez, as suas entranhas, né? Aquela compaixão, aquela palavra, que no nosso português a gente não tem uma palavra específica para retratar aquele sentimento de Jesus, e era esse sentimento que fazia com que Jesus se movia e curava as pessoas. Um outro aspecto que a gente viu no domingo passado era que o ministério, o serviço, ele exige prioridade. No texto de Filipenses, capítulo 2, que lemos domingo, Jesus Cristo, embora sendo Deus, esvaziou-se e tomou a forma de servo. Abriu mão dos seus planos para que pudesse servir. Uma outra coisa, a nossa religiosidade a gente tem que combater. A gente vive, irmãos, em busca dos nossos projetos, né, na perspectiva dos nossos sonhos, da satisfação nossa, pessoal, e isso atrapalha a nossa caminhada de serviço daquele que deseja ser um seguidor, um imitador de Jesus Cristo. O mundo capitalista coloca isso. Você tem que correr, tem que estudar, tem que arrumar um emprego, e aquela correria, você corre, e isso está tirando o foco das nossas vidas. E a prioridade também. E Deus está deixando de ser prioridade. Eu disse domingo o seguinte: se Deus é prioridade na nossa, se Deus ocupa o primeiro lugar na nossa vida, eu creio que todos nós aqui vamos dizer, se a gente fizesse essa pergunta, o serviço, a obediência, aquilo que Jesus Cristo fez e mandou fazer, também deve ocupar. E lemos alguns textos mostrando essa verdade. Jesus tinha paixão e a condição para ser servo de Jesus Cristo, sabe qual é, irmãos? A negação. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Coloque em primeiro lugar os planos dele diante dos meus. E se você for um crente, tiver fé e fizer isso, com certeza não faltará o seu plano, o seu sonho não deixará de acontecer e ser realizado. Mas a gente inverte isso, né? E vivemos uma fé egoísta. Por isso que temos, como o Zé Marcos sempre diz aqui, 40 milhões de evangélicos e o Brasil indo de mal a pior. Não causa transformação. Por quê? Porque os tempos estão assim de gente, só pensando em si mesmo e chamando outros para fazerem o mesmo.
Quem está entrando pelas portas dos templos das igrejas, estão entrando com esse objetivo, de buscar, de receber, de obter, de conseguir. Pouca gente está pensando em dar, doar, dar-se. São os meus planos versus os planos de Deus. Esta é uma luta que nós temos que equacionar na nossa vida. O terceiro ponto, irmãos, que é um ponto de hoje, é o seguinte: trabalho, muito trabalho. O foco de Jesus era, primeiramente, voltado para as pessoas. Segundo, a prioridade do seu ministério era as pessoas. E a terceira coisa era que Jesus trabalhava muito, muita ação. Lá em João capítulo 5, versículo 17, Jesus Cristo disse àquelas pessoas: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Servo que não serve, não serve. Eu disse até uma hoje ali que esqueci. Se eu não sirvo para servir, não sirvo para viver, né, irmão? Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. É trabalho, irmãos, é a prática, é a atitude do servo. Jesus também disse lá em João capítulo 9, versículo 4: enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. Passa para nós. A noite se aproxima enquanto ninguém pode trabalhar. Aproveite, jovem, adolescente, quando você é forte, você tem força, você tem vigor. A gente quer sempre dar o melhor de nós, da nossa energia física, da nossa capacidade para nós mesmos. E às vezes muitos pensam, depois que estão velhos, já passou o tempo, depois de se aposentar, eu conheço muita gente que diz isso: quando eu me aposentar, aí sim eu vou servir, eu vou isso, eu vou aquilo. Quando não tem mais saúde, quando não tem mais força. Enquanto é dia, irmãos, é urgência do trabalho, da obra, de servir as pessoas. Jesus andava pelo caminho e um homem disse a ele: eu te seguirei por onde quer que for. Jesus Cristo respondeu o seguinte: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E a outra disse: siga-me. Aí o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Aí Jesus Cristo disse: deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Disse ainda outro: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. E Jesus respondeu o seguinte: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino, e é construído por muitas mãos, o reino de Deus. São as palavras do Senhor Jesus Cristo que nos desafiam a seguir o seu exemplo. Isso requer de nós um compromisso com o serviço. Deus, irmãos, Ele nos preparou para o serviço, nos capacitando com as ferramentas certas. São os dons espirituais. Por isso, no texto segundo que nós lemos, em 1 Pedro 4,10, a palavra diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Então ninguém pode dizer: é porque eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada, deixa que o pastor faz, porque ele estudou para isso, deixa que o irmão Evandro cuide, deixa que o irmão fulano faça, deixa que Beltrano faça, deixa que os líderes que são líderes de grupo, deixa que eles façam, e deixa eu aqui quietinho, porque eu não sei fazer nada. Todos nós, irmãos, temos dons espirituais dados por Deus.
Se aquele que disser aqui que não tem dom espiritual, não tem o Espírito de Deus, portanto não passou pela cruz e precisa urgentemente se converter. A utilização dos dons só tem uma finalidade: servir ao próximo. As manifestações dos dons espirituais, irmãos, têm que ser convertidas em bênção na vida dos outros. É um outro ponto que nós precisamos combater na nossa mente, porque a religiosidade que está por aí, na televisão, na mídia, nas igrejas, está dizendo o contrário. A manifestação dos dons é para engrandecimento pessoal, e a pessoa, eu digo assim, esses dons evidenciados muitas vezes em operação de milagres e manifestações através de línguas, elas tornam as pessoas que assim o fazem destaque na comunidade. Dá poder esse negócio, totalmente o contrário do que Jesus ensinou. Negar os dons espirituais, irmãos, é negar o próprio Espírito. A religiosidade egoísta que vivemos fala muito em unção. Quem aqui não sabe o que é unção? Todo mundo sabe. Já se ouviu aqui dizer por aí, os besourinhos, que a Igreja Batista de Coqueiral não tem unção, que Deus não fala, onde se evidenciam nos cultos manifestações sobrenaturais do poder de Deus. Para quê? Para que essa unção? Fala-se muito de unção, mas nega o seu alcance no serviço ao próximo. Vai valer muito pouco, irmãos, falarmos de unção, receber unção, ser cheio de unção, se ao próximo, se essa unção não está canalizada horizontalmente em benefício dos outros. Vai se encher no culto, está transbordando, cai, levanta, fala línguas, opera algo tremendo no culto, e quando a pessoa sai, e aí? Você vai dar em quê? Jesus Cristo disse o seguinte: o Espírito de Deus está sobre mim, ele, Jesus Cristo. O Espírito me ungiu para. Toda a unção de Deus é para. Tem um propósito, tem uma finalidade. Deus não vai derramar unção só para o cara ficar aqui. E aí? Ele pode até fazer, ele faz. Mas o resultado disso precisa ser entendido como prática. Pregar as boas novas aos quebrantados, dar vista aos cegos, quebrar cadeias. Foi para isso que Jesus Cristo, que a unção de Deus, do Espírito Santo de Deus, estava sobre Jesus. E quando os discípulos de João lá na frente disseram assim: ó, veja aí o mestre, aí Jesus disse assim: vá dizer a ele, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, porque o Espírito Santo está agindo. Quando ele age, a bênção na vida das pessoas, do próximo. A gente precisa trabalhar isso na nossa mente, para que a gente possa ser um servo, estar aqui com a mão na obra. Senão vai ser só balela, conversa. Tem muito por aí, muita conversa e pouca ação. E eu digo uma coisa: esse tipo de religiosidade que vemos por aí é muito fácil, porque não tem compromisso com os outros. É muito bom, vem para o culto, papá, depois vai para casa e o que é que acontece na vida das pessoas? Não tem compromisso com o reino de Deus, então não serve para muita coisa. Ninguém pode, portanto, se justificar diante de Deus alegando que não sabe fazer nada, porque Deus derramou dons para todas as pessoas. Lembre-se da parábola dos talentos. Aquele que recebeu ele não recebeu aquelas palavras do Senhor só porque recebeu mas sim porque enterrou o talento, né? Portanto, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. A Bíblia, irmão, lá no livro de 1 Coríntios 12,
em Efésios, tem vários textos, que ela fala de uma relação de dons, que são as capacitações, as ferramentas que Deus nos dá para servir. Inclusive, nós já fizemos aqui um seminário chamado Reino Ministerial, que ajudava a pessoa a identificar o seu dom. E o seminário é bom, importante, mas ele não é a única condição para que a pessoa identifique o seu dom. O próprio Espírito que está em nós, ele tem a condição de nos dizer qual é o dom que nós temos. Através da atração que nós sentimos por determinado serviço, pode ser um indicador de que eu tenha aquele dom, né? Quando eu me disponho diante de Deus para servir, vem à minha mente determinado serviço, isso é Deus dizendo que você tem um dom determinado. Estou ouvindo muito barulho e isso está atrapalhando. Gostaria que essas criancinhas aí fizessem silêncio. Estou ouvindo deste lado aqui, mais dessa região aqui. Entenda que a palavra de Deus, ela serve para a nossa edificação, meu irmão. Então o Espírito Santo está falando, dependente do que eu estou dizendo, porque ele fala muito para além das minhas palavras. Se você pelo menos está prestando atenção, está permitindo que Deus fale. Se você não presta atenção, está jogando pérola aos porcos. E a palavra de Deus é muito preciosa para a gente pegar ela e não ter o devido respeito, e pelo menos estar prestando atenção. Então peço que vocês, não por consideração a mim, e sou nada, mas pela consideração à palavra de Deus, você fique no seu lugar. Se alguém não quiser, as portas são bem grandes para quem quiser ir embora. E não é essa a nossa vontade, é que todos sejam edificados plenamente. Então, quem tem seu filho, coloque ele junto, para que a gente possa continuar. Daqui a pouco a gente termina. Então, existe uma relação de dons, e como estamos numa campanha, irmãos, de escolha de líder de grupo pequeno, o grupo pequeno é um celeiro tremendo para que você possa exercer o dom que Deus te deu. Um celeiro grande, ou seja, um campo aberto, de forma que você quiser servir no grupo pequeno, vocês terão inúmeras oportunidades de serviço. Existe um dom chamado administração. Quem tem esse dom ajuda pessoas que estão em crise financeira, em crise no trabalho ou em uma outra atividade. Quantas pessoas no grupo pequeno não passam por esse tipo de crise? Então, dá de servir. Quem tem o dom de encorajamento é a pessoa que tem uma habilidade para ajudar pessoas na hora de tomar decisões importantes. Quem tem o dom de evangelismo é a pessoa que tem a habilidade de levar o evangelho às pessoas com uma facilidade bem maior. Quem tem o dom de auxílio, de socorro, são pessoas que têm aquela disponibilidade, aquela disposição de ajudar as pessoas que estejam passando por algum tipo de dificuldade. A casa está caindo, os cabas que têm o dom de auxílio vão lá ajudar. Quem tem o dom de hospitalidade são pessoas que têm uma habilidade para a recepção das pessoas, fazer com que se sintam bem, que sejam bem acolhidas. As pessoas que têm o dom de intercessão são aquelas que têm de oração em favor dos outros, de misericórdia, de estar do lado de alguém na hora da dor, do sofrimento, de ensino, de instruir outros em questões diversas, inclusive da Bíblia. Quem tem o dom de discernimento, de advertir alguém sobre o mal que está para acontecer na vida de uma pessoa. Quem tem o dom de contribuição, que é a generosidade para ajudar as pessoas que estão precisando, necessitadas. Quem tem o dom do conhecimento, para aquela habilidade para resolver uma questão difícil. Pessoas que têm o dom de liderança, que exercem influência positiva sobre alguém. Profecia,
O dom de pastor, pastorear, como é uma função das mais importantes de quem lida com um grupo pequeno. Sabedoria, aconselhamento, ajudar as pessoas em grandes dificuldades na vida. Nós temos esses dons, né? Paulo sistematizou nesses nomes, e nós temos esses dons como ferramentas de serviço. E o grupo pequeno é um lugar disso, de forma que ele precisa ser construído por muitas mãos. Imagina uma pessoa só carregando esses dons todinhos para fazer todas essas coisas. Então, essas são as mãos que estão aqui, que separaram por eles, né, que são as pessoas que já estão engajadas nesse processo. E você, meu irmão, é convidado para exercer o seu dom ali, colocando a sua mão também, exercendo o dom que Deus te deu para edificar a vida das pessoas. Existe um universo enorme de outras oportunidades de serviço que a igreja dispõe. Como estamos falando da campanha Seja um Líder Aprendiz, eu vou me ater à questão do grupo pequeno, certo? Que eu acredito que muitos dos que estão aqui já participam. E os grupos estão enfrentando dificuldades de disponibilidade de pessoas para ajudar, para servir, para se disponibilizar, para cuidar do grupo, para cuidar de pessoas. O líder do grupo nada mais é do que a pessoa usada por Deus para prover um ambiente de Cristo na vida das pessoas. E eu digo uma coisa a você, meu querido: quanto mais você praticar o dom, mais você vai desenvolver a habilidade. A prática dos dons espirituais, ela é feita na base do amor. 1 Coríntios 13 fala que a gente usa esse texto para casamento, mas ele não foi feito. Paulo, quando disse sobre aquele texto que fala do amor, Paulo não estava pensando num casamento, marido e mulher. Paulo estava pensando exatamente no exercício dos dons. E ele diz que se não tiver amor, de nada adiantará. Portanto, quando nos dispomos a servir, é porque queremos amar de verdade, amar na prática, amar não de língua, mas de fato e de verdade. Não amor sentimento, mas o amor atitude, amor de dar-se, de doar-se, de negar-se em função do próximo, de estar cansado de noite, mesmo assim eu saí da minha casa para ir atender uma necessidade de alguém, de eu sair da minha zona de conforto, do meu comodismo, das minhas prioridades, para ir em busca de quem está necessitado, precisando. Era assim que Jesus fazia, foi assim que ele nos capacitou, nos dando os dons espirituais, e é assim que Jesus deseja que façamos. Uma vida sem serviço, irmãos, é uma vida vazia, porque a essência do Evangelho, da prática, depois que eu criei, não tem outra coisa a fazer senão servir. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Queremos então encorajá-lo, estamos terminando, para que você se junte a esses que aqui estão, para que assim o reino de Deus, operado por esta igreja, possa ser construído e operado, trabalhado, feito, costurado por muitas mãos, pela minha e pela sua. Você está disposto a aceitar esse desafio de Jesus? De vir colocar sua mão aqui na frente,
Tem alguns papéis que estão em branco, foram deixados de propósito. Sabe para quê? Para que você chegue ali e coloque a sua mão e diga assim: minha mão está aqui. A gente cantou um hino muito bonito, né? Eu queria ver se a gente estava para cantar. Cadê? Pelo lado das mãos. Acho. Isso aí é tu, é? Ah, estou vendo os olhos para ali. Ok? Vamos orar ao Senhor. Essa oração não sou eu que vou fazer. Essa oração cada um de nós vamos fazer. Essa oração cada um vai fazer e se colocar diante do Senhor. Vai dizer: para que sirvo eu, se não for para servir? Para que sirvo eu? Não existe outro. A prática é essa. O salmista, ele viu isso: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito? Essa pergunta ela não pode calar, tem que ter uma resposta. Tem que ter uma resposta.